Amigos queridos, em nome de Jesus, nos reunimos nesta manhã, felizes e confiantes de que estamos recebendo muito mais do que o nosso merecimento. Estamos recebendo a misericórdia do Pai e as oportunidades redentoras que Jesus oferece a cada um de nós. Que tenhamos olhos de ver, para sentir de bem perto os convites que a vida nos reserva, para movimentar os nossos sentimentos em direção aos nossos irmãos em humanidade. Aqui estamos, Senhor Jesus, confiantes e felizes de que estamos sendo capazes de vencer a nós mesmos dia após dia e que nunca estamos sós, estamos sempre sob o olhar piedoso do seu coração. Assim, amigos queridos, sentindo a presença amorosa dos benfeitores espirituais, iniciamos em nome de Jesus o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E todos os itens desse capítulo estão nos ensinando, passo a passo, de forma prática e operacional, como socorrer o próximo. Porque em socorrendo o próximo, socorreremos a nós mesmos. Assim, amigos queridos, nós vamos hoje entrar no item órfãos, que tendo sido escrito em 1860 por um espírito familiar, os órfãos de 1860 ainda não eram um contingente imenso de crianças. Mas foi depois das duas grandes guerras que o contingente de orfandade se estabeleceu de forma maciça no planeta Terra, porque os pais vieram a desencarnar nas grandes guerras. E nesses períodos pós-guerra é que foram abertos os orfanatos em todos os países, que as crianças, um contingente enorme, um número grande de crianças estavam sem os seus pais e também sem os familiares que as quisessem criar. Isso foi desenvolvendo na sociedade da Terra um sentimento de piedade pelas crianças órfãs, por aquelas que não tinham quem as conduzisse. Então o Evangelho traz essa questão já prenunciando o que a humanidade passaria. E a partir de então vieram os grandes orfanatos do Brasil e do mundo, né? Abrigo de crianças, e esses orfanatos elas recebiam escolaridade e tudo que uma criança precisava. Vieram os colégios internos da época, eram sempre colégios de cunho religioso e assim tem sido até então. O Evangelho diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. A infância é um período que ainda a personalidade do espírito não está estabelecida
e onde ele não tem muita autonomia sobre a sua vida. E, portanto, ele se sente desprotegido, vulnerável, se sente à mercê dos outros. Então, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servirmos de pais. É uma oportunidade, né? Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não a esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Aqui é um convite a desenvolvermos uma sensibilidade, hoje, no século XXI, para estabelecermos programas que atendam às necessidades das crianças, em todos os níveis. Não só a criança na orfandade, mas nós temos crianças que têm os seus pais, mas elas estão no verdadeiro abandono moral. Elas estão também por aí à mercê da própria sorte, mesmo tendo os pais, ou a mãe ou o pai na sua casa, ou alguém dos seus familiares adultos que as criam. Mesmo assim, as crianças muitas vezes estão num outro tipo de abandono, que é o abandono moral. Do que se trata o abandono moral? Dela ser privada de ser estimulada a construir os valores éticos, morais, sociais, comportamentais. Ela é privada porque ela fica reagindo aos estímulos do ambiente onde ela vive, com o conteúdo que ela trouxe de outras encarnações que nós chamamos de anterioridade. Então fica a anterioridade versus os estímulos do ambiente para formar a sua personalidade atual. Porque aqueles que cuidam delas também não têm reservas próprias para trocar com esses espíritos. Eles também são tão imaturos quanto, embora em corpos adultos. Muitas vezes são pais, na verdade, crianças espirituais, que ainda estão no mundo arrastado, esse mundo que nós podemos chamar de delinquencial, né? As transgressões, as leis dos homens, as leis morais, são tantas. E todas as formas de trabalho que possam levar essas crianças um estímulo de que podemos ser diferentes e podemos ser felizes, acende a chama da esperança naqueles corações infantis. E essa chama acesa faz a própria criança, enquanto espírito, a buscar o seu progresso, estimular que a criança sinta que a escola é o primeiro passo para a sua sobrevivência digna, para trabalhar com honestidade, para atingir os seus objetivos. Então, tem uma mensagem no livro Religião dos Espíritos, que eu gosto muito dessa mensagem,
que Emmanuel nos faz ver que temos as nossas crianças, ou seja, aquelas a nós vinculados, mas existem estas outras crianças. E que tenhamos olhos de ver essas outras crianças, né? Que às vezes nós temos informação bastante consistente de que elas existem, mas nós estamos com as nossas crianças e não essas outras crianças. E diz assim, até faz referência à questão 383 de O Livro dos Espíritos. Quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe de alimento abundante para que... E aqui, voltando um pouquinho, crianças que jornadeiam sem lar, elas têm uma casa, mas não têm o lar. Elas têm o abrigo, um monte de gente vivendo ali, mas não tem a formação do valor do lar. Então, dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras com displicência a fim do repasto. A gente vê na sopa fraterna que toda casa espírita dispõe, aquelas crianças de 3 anos que chegaram ali naquela praça, distante da sua casa, muitos quarteirões, a criança foi sozinha. Ela foi sozinha porque é assim que ela vive no seu dia a dia. De manhã ela sai e ninguém sabe onde ela está, com quem está, o que está fazendo. Uma hora ela volta para casa. Isso é um contingente de milhões de espíritos que vivem tendo uma casa, não tendo lar, caminham desnorteadas. Outra situação, escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação. Todavia essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Tudo isso, amigos queridos, vamos chamar que é o que o Evangelho fala, a miséria do mundo, ela é de responsabilidade de todos nós. Todos nós temos um quinhão de responsabilidade sobre esse estado das crianças que estão ali desprovidas de amparo dos seus pais. Defendes teu filho contra a intempérie sob teto acolhedor, sustentando-o a afeição de jóia no escrime. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Estão ali na contaminação, né? Tendo que desenvolver recursos próprios de defesa, estão ali sujeita a tudo que a vida oferece, né? Para quem está ao desabrigo. Abres o olhar deslumbrado de teu filho, os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. É um quadro assim que todos nós vemos todos os dias, né? A criança não tem motivação para o estudo, não tem estímulo para isso, a escola não tem recursos suficientes para ser um fator motivacional para aquela criança, muitas vezes, e vai chegar um momento em que ela vai dando vazão aos conteúdos que aquele grupo social oferece, os convites que a arrastam e por falta de discernimento e de alguém que as oriente, chega um momento em que as infrações às leis dos homens os conduzem ao cárcere. Isso é muito triste. Então,
O Emmanuel vem falando aqui nessa lição várias e várias situações. Afaga assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. É muito interessante que às vezes os pais, quando têm trabalhos na casa espírita ligado à comunidade onde vivem, normalmente quando estão na visita às crianças, geralmente não querem levar seus filhos para que eles não vejam o sofrimento alheio. Ah, não, eu vou poupar meus filhos. Não, isso é muito forte para eles. E com isso, eles são encastelados em situações irreais, alienados das grandes verdades que nós passamos, principalmente no ambiente onde nós vivemos, né? Como aquela mulher que levava, aquela grande dama que levava sua filha na sua carroça, no seu veículo, para estar visitando os lares. Esse é um grande exemplo do Evangelho, que parece simples. As crianças, desde bem cedo, deveriam seguir seus pais nas atividades junto ao próximo sofredor, para que desde pequenos eles possam adquirir modelos de trabalho com Jesus, que não adianta nós falarmos essa teoria nas aulas de evangelização, se a criança não estiver desenvolvendo o hábito ou o costume de ver os pais, os familiares nessa movimentação de repartir com os menos favorecidos. Então, essa era a nossa reflexão para falarmos um pouco das crianças abandonadas. Esse tema que o Evangelho traz dos órfãos, ele é muito pertinente porque nos traz ideias muito importantes a respeito do abandono, como a Célia colocou. Porque crianças órfãos, que o Evangelho nos traz, não necessariamente são órfãos de pais desencarnados, porque a orfandade ela é muito mais ampla do que a gente imagina. E nós, em humanidade, ainda não abandonamos por completo essa questão que é terrível para o espírito, que é o abandono. Nós ainda somos espíritos dispostos a essa crueldade, porque abandonar alguém, em especial uma criança, é um ato de profunda crueldade. E esse é um traço que vamos necessitar corrigir. Nós trouxemos um texto intitulado A Criança e o Futuro. É um texto de Emmanuel, onde ele faz algumas considerações filosóficas, mas que são muito importantes para que possamos refletir. Então ele diz assim: no quadro de renovação imediata do mundo, problemas angustiosos absorverão naturalmente sociólogos mais atilados. A civilização enferma requisita recursos salvadores, socorros providenciais, em face do transcendentalismo da atualidade. Organismo devastado por moléstias indefiníveis, a sociedade humana está compelida a examinar detidamente as questões mais dolorosas, tocando-lhe a complexidade e a extensão.
Tão logo regresse à paisagem pacífica, reconhecerá a necessidade da reconstrução salutar. Então, essa frase, ela vem nos convidar a uma reflexão assim, que há em nós moléstias, doenças muito profundas. Uma coisa é o ser que foi abandonado, outra coisa é quem abandonou. E aquele que abandona, ele traz um traço na sua personalidade que não é o abandono apenas de pessoas, mas é um abandono de situações e principalmente de si mesmo. Porque quando a gente abandona uma situação ou abandona alguém, é porque o abandono, ele se estabeleceu como uma enfermidade dentro de nós mesmos. Porque permanecer com aqueles que são desafios para nós, ou temporariamente nos afastam daquilo que nós gostaríamos de realizar, e por isso é que abandonamos, porque priorizamos a nós mesmos. Essa situação íntima, ela é uma enfermidade profunda do espírito, que em algum lugar do passado nós estabelecemos dentro de nós e que vamos arrastando ao longo do tempo e das eras esse padrão de pensamento que causa ao redor de nós essa situação de abandono. E aí no futuro nós seremos também, muito provavelmente, abandonados, porque o processo de reparação, ele necessita que nós experimentemos aquilo que nós causamos de desajuste para o outro. E aí, quando chega a nossa vez de experimentar, nós nos vitimamos, nós nos revoltamos, não aceitamos aquela situação e, consequentemente, não mudamos na nossa intimidade aquele padrão que nos conduziu àquela situação. E aí, numa próxima existência, seremos nós a abandonar de novo, como a nos vingar daquela situação que nós passamos. E isso não se interrompe, porque o espírito, ele não para observar a sua intimidade e perceber essas questões de abandono. Porque se nós não interrompermos a causa, seremos sempre aqueles a passar pela orfandade ou provocar a orfandade. Então, essa questão ela é muito importante para nós, porque nós estamos falando de crianças, das crianças que passam por essas situações. O Evangelho traz essa reflexão para nós, mas, na verdade, somos todos espíritos. E o que está por trás disso na nossa intimidade? Essa é a reflexão que Emmanuel nos convida. E ele continua: entretanto, a desilusão e o desânimo são inevitáveis nos círculos dos lutadores. Às vezes, a gente consegue identificar: nossa, o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, a minha família me abandonou. E quando eu vou mergulhar profundamente dentro de mim, eu encontro os núcleos de abandono. E às vezes identifico, mas
sinto um profundo desânimo e uma certa desilusão a ponto de não querer lutar com isso dentro de mim. E aí ele pergunta, por onde recomeçar? Aí ele coloca, as experiências amargas terão passado rumo aos abismos do tempo, substituindo nas almas o anseio justo da concórdia geral. Todavia, é razoável ponderar a preocupação torturante e se fazer sentir em todos os planos do pensamento internacional. Nós sabemos que hoje há uma movimentação no mundo inteiro e também no Brasil de se desfazer desses ambientes que outrora eram chamados orfanatos. Hoje no Brasil já não existe isso. Evidentemente que as crianças abandonadas, que as crianças abusadas, retiradas dos seus lares desajustados, são acolhidas em casas-abrigos. E como a Célia falou muito bem, casa não é lar, né? Elas são acolhidas nesses ambientes. Mas nós também vamos ver espíritos, crianças, órfãos de pais vivos dentro das casas, dos lares, num abandono absoluto, em especial o abandono moral. O pai oferece a melhor escola, os melhores brinquedos, o celular do último tipo, as roupas com etiquetas X e Y, mas esses espíritos na fase infantil se encontram completamente abandonados moralmente. Não há ninguém por eles. Não há ninguém que possa observar as suas más tendências que se mostram enquanto ainda gatinham, enquanto ainda estão em tenra idade. Não há ninguém para observar com profundidade as más tendências que precisam ser corrigidas na hora que aquilo está sendo manifestado naquele tempo. Há características da personalidade que a criança manifesta com 3 anos, que é com 3 anos que precisam ser corrigidas. E depois com 5 anos, que é com 5 anos que precisam ser combatidas veementemente. E muitas vezes nós estamos ocupadíssimos com outras coisas, milhares de outras coisas mais importantes naquele momento, não percebemos as crianças, elas ficam sem esse amparo espiritual e moral e são órfãos de pais vivos. Então esse tema, ele é sempre atual. E nós precisamos trazê-lo para o contexto de agora e com isso fazermos diferente em relação a essas crianças que estão conosco. As noções de direito, os ideais de justiça econômica, as garantias de paz surgirão à frente das criaturas, solicitando o concurso devido para a total extinção das sombras da violência. Mas no exame das providências de ordem geral, é imprescindível reconhecer que a construção do planeta é iniciativa educacional. E aí a gente interrompe um segundo para refletir no que realmente seja educação, que é diferente de instrução. Muitos pais realmente não têm nenhuma habilidade para educar. Nenhuma. Mas nem por isso devem deixar de
fazer esse trabalho de recorrer àqueles que estão ao seu redor para auxiliar. Às vezes um pai e uma mãe não têm habilidade, mas pode requerer ao auxílio de um avô, de uma avó, de uma tia, de um irmão, sem que isso seja delegar de maneira nenhuma as suas obrigações. Não é disso que nós estamos falando. Mas muitas vezes um avô, um parente, alguém próximo, faz alguma observação sobre a criança e o pai e a mãe tomam aquilo como uma ofensa. Observa aquele comentário que às vezes é uma sinalização para uma providência imediata, toma aquela observação como uma ofensa, como algo que ninguém deveria interferir. É melhor que o ser cresça com as suas dificuldades íntimas do que alguém se colocar numa posição de auxiliar. Isso faz parte das nossas vaidades, isso faz parte do nosso egoísmo, isso faz parte da nossa loucura de deixar que o outro siga, porque eu não me sinto em condição de fazer o que devo. Então é muito importante nós revermos tudo isso. Então, amigos, esse tema é um tema complexo que precisa haver da nossa parte um profundo entendimento para que nós possamos acordar de um sono letárgico que tem nos conduzido à não educação dos nossos filhos. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, divino amigo das nossas vidas, que alegria, Senhor, sentimos nesta hora de perceber os bons espíritos que vêm até nós para nos socorrer, para que possamos sentir o passe espiritual, as luzes, as vibrações amorosas desses espíritos que nos penetram, dessas vibrações que adentram no nosso campo perispirítico, eliminando as densidades. Façamos, Senhor, deste dia um tempo de avanço aos nossos espíritos cansados de errar, de se equivocar, de pensar de forma contrária ao bem, que possamos modificar a nossa verve, Senhor, tornando-nos amigos uns dos outros, companheiros de jornada, a estender as mãos aos caídos, aqueles que sofrem, que se encontram desalentados, sofridos, perdidos no caminho. Que os nossos olhos possam encontrá-los, que as nossas mãos possam socorrê-los. 1000 vezes obrigado, Mestre, pela sua presença em nossas vidas. Fortalece-nos, socorre-nos e faça de nós instrumentos úteis em suas mãos. Ampara nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles recebam a luz do seu amor, a paz, o bom ânimo, para que possam soerguer. 1000 vezes obrigado, Mestre, pela sua presença em nossas vidas. Fortalece-nos e ampara-nos agora e sempre. Que assim seja.